Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História de Rondônia. Olha que ontem nós tivemos a nossa primeira estreia, que é História de Rondônia, que vai ser a primeira e a última agora. Sabe por quê? Porque ano que vem não temos mais a História de Rondônia no terceiro ano. Esse é o último ano. Eu lembrei isso ontem, na aula inaugural, e hoje estou retornando, explicando para vocês, tá bom? Que não vai haver mais a História Regional. E um detalhe interessante é que agora, domingo, você vai fazer o Enem. Como é que está esse coração aí? Essa mente? Está pulsando, né? Está nervoso? Ansioso? Calma, não precisa ficar assim. O que você aprendeu durante o ano inteiro, durante toda a vida de estudante, você irá colocar em prática agora, nesse domingo, que é o dia do Enem. E, claro, só desejo de vocês aí sucesso. Sorte eu não vou desejar. Por quê? Sorte é para quem não estudou. Como no caso vocês estudaram e, com certeza, vão obter um bom resultado, tá bom? Para a aula de hoje, eu conto aí. Olha que apareceu aqui o nosso amigo Sâmio, é o nosso intérprete, e vai estar conosco até o final dessa disciplina. Não é isso, Sâmio? Dá um oi aí. Cadê? Oi, olha aí. Beleza, então seja bem-vindo. E agora é com você, aluno. Prepare, abre o teu caderno, faça as anotações, porque o conteúdo de História Regional, você usa mais ele para o concurso público. É isso que eu falei, hein? Acaba explorando bastante a questão do conteúdo regional. Professor, no Enem cai o contexto, alguma coisa envolvida ali diretamente, tá bom? Então, fique atentos, joga no quadro. Nós temos aí a aula de hoje, os povos indígenas de Rondônia. Antigamente se falava índio, né? Hoje a nomenclatura é indígena. Vamos, na aula de hoje, falar um pouco sobre essas etnias que vivem no nosso estado. Então, eu começo aí a falar sobre os grupos indígenas que habitavam o Vale do Madeira e do Guaporé. E também vamos falar de algumas nações indígenas que é visto como isolados, certinho? Inclusive, esse conteúdo aqui, alguns colegas, professores indígenas, corrigiram no passado, porque, olha, tal tribo não é isolada, a tribo tal é isolada. Então, é isso aí, é a construção. Eu estou na capital, é diferente de você que está no interior, que está convivendo com todo o sistema, bem perto das etnias. Então, com certeza você tem propriedade para poder falar, tá bom? Com essa imagem etno-indígena, é isso? Quando você percebe, olha só a melodia, a letra dessa música. Se não me falha a memória, é o Bado que canta. Então, começa assim. A pedra canta, a planta fala, o rio vê. O vento sente, a chuva chora, o rio vê. O peixe sonha, a roda dança, tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. A nuvem sabe, a lua entende, o sol nascer. O fogo escreve, a estrela dorme, o povo crê. O céu esquece, a onda lembra, tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Tudo é o mesmo ser. Gaia,
Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Gaia, Gaia, tudo está vivo, tudo respira, eu e você. Vem para mim. Olha que legal. Rapaz, a coisa é incrível. Tanto para a escrita, tanto para a composição de uma letra de uma música, para uma melodia, tudo tem que ter insight, inspiração. Na época que esse cantor estava compondo essa música, veja como é que ele viaja na imaginação. Quando ele fala, a nuvem sabe, a lua entende o sol nascer. Quando ele diz, o vento sente, a chuva chora, o rio vê. O que o rio está vendo? O rio é um espelho. Você se vê no rio. Não tem isso? Aquele reflexo na água? Pois é. Mas aí, eu assim, particularmente, eu vejo que o cantor dessa música, o compositor, ele acertou em cheia. Porque ele faz assim uma viagem, ele brinca com o sentimento das coisas. E eu posso dizer, o sentimento da nuvem, do rio, do sol, do fogo, tudo que são inspirações. Parabéns. Bonito, né? Pois é, eu também gostei. Vamos seguir. Seguindo aí, então, aí ó, no quadro nós temos 2 grupos indígenas que havia no Madeira e no Guaporé. Olha que interessante, aluno. No Vale do Rio Madeira, ou no Vale do Guaporé, que é muito mais lá em cima, eu também tenho aqui o Mamoré. Mas os indígenas que haviam aqui eram esses, ó. Os antigos moradores são eles Torá, Mura, Matanauí, e aqueles que migraram de São Paulo para a Amazônia são os tupis. Percebe aí? Então eu tenho basicamente 2 tipos de moradores. Os antigos moradores e aqueles que migraram. Então os antigos são esses daqui. Certinho? Não vai errar. E os novos moradores foram aqueles que migraram. Quem foi que migrou? Os tupis, de São Paulo para a Amazônia. Fechou? Os tupinambás, eles foram descobertos pelo padre Acunã no ano de 1639, vindo lá da ilha de Tupinabarana, em Pernambuco. Viu? Já a tribo Cauaíbe e a tribo Parintitins, eles foram perseguidos pelos Mundurucus e expulsos do seu território. Na aula de ontem, eu falei para vocês os índios descidos. Lembram? Os descidos era aquele que morava em um território e acabava sendo expulso do seu território para não se tornarem escravos. Lembra quando eu falei dos índios regates? Aqueles que eram regatados? E também tinha o índio de corda? Era esse daí. Então, para não haver o conflito, uma outra tribo estava chegando aqui nesse território. Para não haver a briga, esse daqui saía e ia para um outro grupo. Mas lá no outro território já existia outra tribo. Pois é, tinham que dividir o território. Assim vai acontecer. Os Mundurucus, a tribo Cauaíbe e Parintitins, eles serão expulsos dos territórios pelos Mundurucus. Olha que o Mura era terrível. Claro, em um certo período foi terrível. Agora são Mundurucus. Lá na frente, vocês terão aí os Nambiquaras. Os Nambiquaras também. Vejam. Os Tupi e Cauaíbe. Professor, aonde eles se encontram? Vejam, senhores, eles estão situados no Rio Branco.
especificamente ali na reserva Roosevelt, até Ji-Paraná. Recentemente, agora em setembro, eu estive na reserva Roosevelt. É muito grande. Era a reserva aí dos Cinta-Largas, que compõem a reserva Rio Branco. Eu tenho os Cauaíbe, o Tupi-Cauaíbe já é uma mistura, mas os Cauaíbe mesmo, eles estão situados no campus de Parecis, entre ali os rios Arino e Juruena. E é justamente nesses dois rios aqui que, em tempos passados, lá em 1907 a 1909, o Rondon irá passar com a sua expedição. Lembram? Saindo de Cuiabá, sai de Cuiabá até o Rio Juruena, do Rio Juruena até a Serra do Norte e da Serra do Norte até Santo Antônio. Então isso já está no mapa. Uma outra tribo são os Texapacura. Os Texapacura, eles migraram para a nossa região. Eles viviam, sabe aonde? Lá no Lago Xitiopa, Concepção e Chiquito. Estamos falando do território boliviano. Professor, mas então eles saíram da Bolívia para a nossa região? Isso era muito comum, aluno. Era comum, nativo, o indígena, casar com quilombola, quilombola casar com indígena, com homem branco, ou vice-versa. Não dessa não. Não. Quer dizer que índio só casar com índio? Não. Teve período lá no Guaporé, vem para mim aqui, deixa eu falar olhando nos teus olhos. Teve período lá no Vale do Guaporé, estamos falando justamente sobre isso. Os indígenas do Vale do Madeira e do Guaporé. Teve período lá no Amoré, no século XVIII e XIX, que ao faltar mulheres indígenas, os índios cruzavam a fronteira para roubar as negras quilombolas. E aí cruzavam. Ou vice-versa. Ao faltar a mulher quilombola, os negros cruzavam a fronteira para roubar as indígenas, para poder procriar. Isso era muito comum. Até mesmo quando o homem branco chega ali e acaba se envolvendo ou com uma indígena ou com uma quilombola, e isso vai gerar novos frutos. Então, era muito, muito, muito comum esse tipo de relação. Fechou? Continua no quadro. Vamos para a próxima. Os Texapacura, eles são da família linguística de quem? Do Urupá e Jaru. Jaru, na verdade, é a tribo indígena chamada Jauru. Eu vou escrever aqui para vocês, Era assim, Jauru. Era aqui, Tá bom? Que temos ali a cidade de Jaru. Urupá, só da família linguística, Urupá, nós também temos ali uma cidadezinha, um município, perto de Teixeirópolis. Urupá, Teixeirópolis, depois Alvorada do Oeste, aquela região na 142, que vai para Costa Marques. Então, tanto os Urupá como também... professor, então o café Urupá é por causa dos índios, o nome? Sim. O café Urupá se deu devido ao nome da tribo indígena, os Urupais. Eles foram encontrados aqui, no século XVIII. Sacou? Continuamos. Chamados também pelo nome de Pacaás Nova, ou Pacaá Nova. Tem gente que coloca Pacaás Novas, certo? Por viverem nas proximidades do rio do mesmo nome. Fala uma língua isolada da família dos Texapacura. Viu? E aí, novamente, ontem eu expliquei para vocês essa questão da pintura corporal tem um significado. As mulheres é um estilo, os homens é um outro estilo. Observe na pintura no braço dessas jovens indígenas e olha a pintura desses jovens indígenas, dos homens e das mulheres.
Diferente, né? A mulher não usa o cocá. Ela usa uma fita na cabeça. Já os rapazes acabam usando. Tudo isso é uma leitura que se faz. Vejam, eu tenho os Muras. Essa tribo indígena é a que mais irá reagir ao avanço dos portugueses aqui na Amazônia. Então, eles reagem ao avanço no Madeira, no Rio Negro, no Rio Solimões e no Rio Japurá. Todos são rios amazônicos. E esses Muras vão tocar o terror. Eu também tenho o Munduruku. Munduruku, eles farão uma aliança com os portugueses para não ser atacados. O Mura, eles vão pedir uma trégua em 1706, mas mais tarde eles voltam a atacar novamente os invasores portugueses na região da Amazônia. O Munduruku, eles vão se localizar no Rio Caruru, o Rio Caruru que é tributário do Rio Tapajós, e também no Rio Canumã, todos os rios amazônicos. Todos esses rios têm nome, viu, Nuno? Todos. Independente. Em 1872, os Muras irão se situar aqui na região do Rio Marmelo. Só que agora o nome vai ser Murapirahã. E ontem eu mostrei uma foto para vocês dessas tribos indígenas. O Murapirahã. O Marmelo, senhores, fica ali próximo da cidade de Humaitá. O Marmelo e Maici. Ali, eu encontrei a tribo indígena. Eu tive contato com esses Muras Pirahãs. Uma vez, vem para mim aqui, uma vez, em um ano eu fui viajar para Belém, vem para mim, e aí nós passamos na Transamazônica. E demos de cara com umas 3, 4 canoas com os índios Murapirahã. Tem um linguajar diferente. Nós paramos lá numa base da FUNAI e eles foram lá pedir comida, né? E eu fotografei algum deles, filmei, inclusive. Pegaram lá uma farinha e um café e o açúcar e se embrenharam, foram embora. É incrível. Eu sempre ouvi falar dessas tribos indígenas, mas eu consegui fotografar alguns. Incrível. Vamos lá? Na sequência, olha só, imagine vocês, se você topasse com um indígena desse na floresta. Esse era o Mura. Olha o olho do rapaz. Parece o quê? Parece o quê, Samuel? Sei lá, diferente, né? Diagonal. Japonês não, nada a ver japonês. O olho dele, não é um olho assim, bonitinho. É um olho assim, para cima. Ao contrário do que contam muitos dos livros de história, os índios Mura não foram dizimados. Eles não se extinguiram. Eles resistiram contra os que queriam destruir. Eles colocavam esses enfeites, esses adornos no rosto. Possivelmente aí é um dente de uma queixada, eles falam porco do mato. Não é um dente de onça. Pode até ser que sim, nunca se sabe. Mas está parecendo um dente de uma queixada. O da onça é mais grosso. Imagine você ver um índio desse na floresta. Hoje, o cacique Raoni, ele não tem aquela bichinha nos lábios, né? Aquele adorno também? É uma questão cultural. Outros com alargador
no ouvido, né? Olha aí, esse é o Murapirahã. Ontem eu mostrei uma imagem deles e hoje eu mostro outros também. Continua fazendo, tá? Olha só, vem para mim aqui. Me deixa nessa imagem aí, produtor. Pode deixar nessa imagem que eu vou explicar? De repente, isso, ótimo. Vou ficar aqui atrás do Sâmio, tá, Sâmio? Vou ficar atrás de você, Sâmio. Não é para eu ficar atrás de você, Sâmio, ó. Professor, mas como você me explica esses Murapirahãs estão vestidos? Pois é que eles são nômades, tá? Essa tribo aí, senhores, eles ficam perambulando pela região de Humaitá, Maici, ali na Transamazônica. Isso aí são roupas que eles acabam ganhando. A própria FUNAI dá roupa para eles. Só que essa roupa fica no corpo deles até puir, até acabar. Não pense vocês que eles tomam banho e trocam de roupa, igual nós, homens brancos. Não. Ele toma até banho com a própria roupa e deixa a roupa secar no corpo. Ela vai ficando até apodrecer, até desfiapar todinho e na mata vai pegando os galhos e vai cortando, vai acabando com o pano em si. Mas observe os adornos dele também, que eles acabam fazendo, né? Os colares. E esse é o Murapirahã. E nós vimos esse Mura, essa etnia, lá na Transamazônica, o dia que eu estava indo para Belém. Obrigado, hein, produtor? Na sequência, vamos lá. Os índios parititins, eles se encontram no Rio Machado e os seus afluentes. O Rio Machado aqui, ó, em cima, né, de Paraná. Iurá e o Arara já estão na região do Rio Preto. Aqui também que tem o balneário do Rio Preto. A etnia Jacanga-Piranga estão aqui no Rio Jamari, bem aqui próximo de Porto Velho. Urutucuru, esses são nômades, e o Urapamanca também são nômades. E olha só, o nosso primeiro indigenista foi o Rondon. Rondon, ele faz o contato com várias... Ele pacificou mais de 36 etnias. 36 ou 40 etnias, mais ou menos. Ele era descendente de Bororo, Terena e Guaná. Nasceu no Mato Grosso, no Pantanal, onde só tinha índio. E os avós deles eram índio, o pai era descendente de índio, a mãe era descendente de índio, e ele se consagra descendente de Bororo. Aí ele está com os índios parintins em contato. Falava fluentemente a língua desses nativos. A Pama e Caripuna estão na Cachoeira de Morrinhos, na margem esquerda da Cachoeira dos Macacos. Bororo e Parecis, olha aqui a filha do Rondon, trabalhavam nas minas de Cuiabá. Por ser manso e de fácil adaptação, eles foram explorados pela sociedade mercantilista. Já os caretianos contavam na época com 180 índios, falavam a língua tupi-ariquém e estão hoje localizados a 95 km de Porto Velho. Urueuauau, como é que é? Como é que fala Urueuauau, Sâmio? Ah, escreve, né? Pega. Nem a máquina da geografia acompanha. Urueuauau, ele se encontra ali na região de Costa Marques e também de Guajará-Mirim. Viu? Cada um tem o seu território. Os Urueuauau recebendo as roupas e ferramentas que solicitaram durante o contato. Usa-se muita bacia, né? Para carregar o peixe, para fazer comida, para lavar roupa. E as roupas também que eles estão recebendo aí, ó. O Suruí era, na época, 340 índios, falam a língua tupi, estão ali espalhados tanto no território de Rondônia como no Mato Grosso. Hoje eles estão inseridos na reserva Parque Aripuanã. Já os Cinta Largas
também na região de Mato Grosso e Rondônia. Se encontra na reserva Roosevelt e também na reserva Aripona, parte. O gavião se encontra na reserva Lourdes, aqui no Rio Machado, a 60 km de Ji-Paraná. E os araras estão na reserva do Igarapé Lourdes, existindo aí aproximadamente 2.000 índios na época. E o grande nome indígena de Rondônia é o Almir Suruí. O Almir Suruí, que tem uma influência muito grande, uma influência política, social, cultural, entre os seus pares. É uma liderança que impõe respeito, tem uma boa sabedoria, ele é uma pessoa que procura divulgar o nome das etnias e o trabalho. O Almir Suruí é uma personalidade importante para o Estado e para o Brasil, tá? Eu tenho uma tribo Zorô. Eles era na época 250 índios e se encontram ali na região de Ji-Paraná. Já os Caripunas, eles são 20 índios, estão na região de Ariquemes, especificamente na região do Madeira e no rio Mutum, Paraná. Os Saquirabás, eles estão lá na região de Cerejeiras. Os Pacás Novos, em Guajará-Mirim. O Caçupá era, até então, 13 famílias, e eles moram ali atrás da Embrapa, aqui em Porto Velho. Os Caçupá. Aqui vocês observam a aldeia Caripuna, no rio Jaci, Paraná. Quando você vai chegando em Jaci, você pega o lado esquerdo, a 90 km, você encontra lá a aldeia dos Caripunas. Fechou? Bom, os Salamãe, eles são 7 famílias que estão espalhadas em Porto Velho, ali também no rio Pimenta Buena, depois de Cacoal. Caxarari, eles são 220 índios e estão espalhados nos territórios de Rondônia e o Amazonas, especificamente na cidade do Acre. Perdão, Lábrea. Parititim e Tenhari estão no rio Madeira e no rio Maici, ali, Transamazônica. Que também tem os Murapirahã, que está lá no Mar Melo. Os Nambiquaras, olha só como é que escrevia o Nambiquara. Na verdade, depois, você fazia assim, ó. Nambiquara. Nambiquara, com que, né? São 900 índios, estão na fronteira tanto de Rondônia como Mato Grosso, especificamente em Vilhena. E foi ali que foi tocado o terror, quando Rondônia entrou em contato com os Nambiquaras. Os Canoê eram um índio e 3 índios, quando foi contactado em 95. Aonde? Lá em Corumbiara. Olha só o modo de vida dos Nambiquaras. Dorme no chão mesmo. Isso aqui é uma jovem indígena com a sua mãe e 2 crianças. Esse aqui é um índio Nambiquara. Essa imagem é de Cláudio Levi-Strauss. A Cutissu era um índio idoso e 2 índias e filhas. Índia idosa e também um rapaz. Já os Amondava eram 63 índios e estão localizados a 45 km lá da região de Mirante da Serra. Eu falo que era porque, com certeza, aumentou ou diminuiu esses grupos. Essa aí é a figura da tribo Amondava, as mulheres com as suas vestimentas e os homens também. Como é que eles apresentam isso? A cultura, né? E os índios isolados? Eu tenho o Jarurei, o Macurape e o Massaco. Especificamente o Massaco foi quando eu recebi informação do colega professor indígena falando um pouco sobre essa tribo. Tem algumas curiosidades, veja só.
Eles chamam de TI, terra indígena. Massacre foi desmarcada, a terra indígena Massacre foi desmarcada e regularizada pelo decreto em 98, com área de 421 mil hectares, localizada no município de Alta Floresta do Oeste e São Francisco do Guaporé. Olha só o tipo de armadilha. Aí, straps, armadilha, deixado pelos índios em frente à base Massacre. Caso alguém queira fazer algum mal, é uma forma de proteger. Isso quem trouxe essa imagem, ó, a Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé. Aproximadamente 97% da área da terra indígena Massacre estão sobreposto à reserva biológica do Guaporé, que é a Rebio, criada em 92. Essa aqui, visão geral do Taipiri. A casa, como é que é construída dos massacres. Olha só, o arco Macurape, à esquerda, considerado um grande arco da região, e arco dos isolados massacres à direita. Esse daqui é o arco da etnia Macurape e aqui é o arco da etnia Massacre, muito maior. Ele mede 3 metros de altura. Louco, né? Pois é. A existência do povo isolado da terra indígena Massacre foi reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro ainda no ano de 88. E nesse órgão, desde então, o órgão indigenista vem desenvolvendo constantes atividades de monitoramento. É isso que você ouviu. Não se pode mais trazer o indígena, torná-lo sociável, né? Não. Contactou, deixa lá. Você só passa agora a monitorar eles. Tá bom? Detalhes da amarração na estrutura interior do Taipiri, da casa dele. A casa, na verdade, é Taipiri. Tapiri. Uma estrutura interna do Tapiri somente para abafar ali a chuva, até o sol. E olha aqui, eles pegam a casca da madeira. Você sabe o nome dessa casca, Sâmia? Envira. Eles pegam a casca da madeira, a envira, e eles fazem de corda. E é muito resistente. Louco, né? Pois é. Olha aí, essa aí foi uma tribo isolada que foi fotografada aqui entre Rondônia e o Acre. Essa tribo, inclusive, estava tentando flechar o avião. Quando o avião percebe uma loca em um local muito distante, aí aproxima para poder fazer as imagens, o índio, inclusive, fica flechando. Mas olha só aqui, ó, a presença do teçado. Com certeza a FUNAI já fez contato com elas, né? O machado na mão desse jovem indígena. Provavelmente esse aqui é o mais velho, pode ter sido o pai. Pela feição, isso aqui pode ser a mãe e aqui os demais membros. E olha só a alimentação dele. Já arrancaram ali o mamão e com certeza aqui tem mais alimentação guardada debaixo dessa palha da bananeira. Área indígena do Rio Branco, Tupari, Jabuti, Canoê, Corumbiara, Aricapu, Campê, Macurape e Aruá. Soma um total de 323 índios. As índias Yanomami, como roupas, as mulheres usavam apenas uma franja em torno da cintura, feita com casca de árvore. Lembra aí? É uma imagem de Catramani. Os homens, sua roupa era apenas um fio amarrado na cintura e no prepúcio. Quando desprendia-se a amarração, eles rapidamente amarravam, escondendo-se um pouco como se tivesse vergonha de mostrar. Parecia que, dessa forma, sentia-se mais divertido. É como se fosse a cueca para eles, né? E aqui uma jovem indígena amamentando seu filho. Segundo informações especializadas, esta é a maneira correta
de amamentar com a criança no vertical. Porque aí você bate nas costas e ela arrota, né? E não deitado. Vejam, as flechas são armas para defesa e caça. São envenenadas na ponta com o curare. O curare é o veneno do sapo. Os enfeites com pena de pássaro são de sua cultura. O chapéu de palha e o facão foram levados pelos missionários. Professor, mas o mosquito não perturba? Eles já estão acostumados. Eles acabam passando um óleo no corpo para afugentar os mosquitos. E aqui foi descoberto em 1990 a etnia, os índios Arara, recém-contactado, banho em lago sudeste do Pará. Uma forma de distração entre eles, estão banhando com as crianças. E olha que nós, homens brancos, aprendemos o hábito de tomar banho com os indígenas, porque o europeu não tomava banho, principalmente o português. Agora, por que tomava banho? Porque lá era muito frio. Por isso que se explica a ideia de se usar bastante roupas. O europeu, quando vem para cá aquelas roupas, nossa, aqui era muito quente. Com o tempo ele vai começar a diminuir essas roupas. Ninguém aguenta mais ficar com tanta roupa. Por isso que os europeus aprenderam a tomar banho com o nosso nativo. O nosso nativo aprendeu também muitas coisas com os europeus. Mas daqui a pouco eu volto para fazer a revisão com vocês. Não sai daí, é jogo rápido.